Muito bem, nós estamos de volta aí falando um pouquinho para você a respeito de balanço de pagamentos. E nessa nossa aula de hoje, a gente vai tentar entender o regime, né, de câmbio. Ou seja, na verdade, a gente vai tentar entender quais são os regimes de câmbio e qual é, na verdade, a interferência deles dentro da balança de pagamentos. Bom, o que nós sabemos? Que, na verdade, nós temos duas grandes formas, né, de relacionar a questão do câmbio. A primeira é quando, na verdade, eu deixo o câmbio flutuar livremente pela oferta e pela demanda da moeda estrangeira em relação à moeda local. A segunda possibilidade é quando, na verdade, o governo interfere dentro desse mercado, adquirindo ou vendendo, né, moeda estrangeira através das suas reservas, de maneira a definir, né, não só bandas cambiais, mas em alguns casos, inclusive, até um câmbio fixo, ou seja, uma paridade cambial fixa. Para a gente poder entender essa questão, a gente, na verdade, vai começar tentando entender aquilo que nós chamamos de câmbio fixo. Esse câmbio fixo, nós já nos recordamos, já foi motivo aqui de nossas aulas no EVP, já foi, na verdade, a estratégia brasileira utilizada lá em 1994, quando o Plano Real entrou em ação. Você se recorda que, naquele momento, a autoridade monetária do Banco Central define, na verdade, aquilo que nós chamamos de âncora cambial. Ou seja, o mecanismo utilizado para parar a corrida inflacionária era, na verdade, um câmbio brasileiro super apreciado. Ou seja, onde, na verdade, a moeda brasileira, naquele momento histórico, era cotada 1 para 1. Ou seja, R$1 era igual a $1. A questão fundamental é que a interferência do governo permite, então, que qualquer pessoa que teoricamente tivesse R$1 pudesse trocá-lo imediatamente por $1. Essa garantia fiduciária, né, é emitida pelo Banco Central. Você se recorda, então, que quando eu tenho uma paridade cambial fixa, e nem sempre ela está falando de uma apreciação da moeda local, ela pode estar falando, inclusive, de uma depreciação da moeda local, que é o caso, por exemplo, que acontece na China no momento atual, onde o Estado intervém na prática da política cambial, desvalorizando artificialmente a sua moeda. A gente pode observar, então, que em 94, com a paridade 1 para 1, imediatamente eu tenho uma situação de valorização da moeda brasileira e, por um outro lado, eu tenho um processo de depreciação das nossas exportações, porque o produto brasileiro, óbvio, nessa paridade 1 para 1, fica caro, né, para a venda externa. Resultado, o inverso também é verdadeiro. Na verdade, nós vamos poder perceber que o produto estrangeiro fica barato em moeda local. Resultado, diminuem-se as exportações, aumentam-se as importações. A tendência, então, é de eu ter uma balança comercial deficitária, que você se recorda, balança comercial trata das exportações e das importações de bens não fatores. Nós vamos poder observar que nessa situação nós tendemos, então, a ter uma grande entrada de produtos importados, que somados aos produtos do mercado nacional que não serão exportados, dada a paridade 1 para 1, sobrevalorização do real em relação ao dólar, você tem um aumento da oferta no mercado local e, portanto, a diminuição da margem do empresário para reajuste de preço, resultado, controle inflacionário. Nós sabemos que, por exemplo, esse regime cambial fixo, no caso brasileiro, foi de supervalorização ou de apreciação da moeda local, o real, em relação ao dólar. Mas não é isso que ocorre na China. Lá você tem um movimento inverso, que é o momento de depreciação da moeda local, que é o yuan, em relação à moeda de referência e valor, que é o dólar. Nesse caso, os chineses fazem o inverso. Ao desvalorizarem artificialmente a sua moeda, as suas exportações ficam mais baratas e as importações mais caras, premiando então um modelo, né, de industrialização calcado no capital, né, seja ele transnacional dentro do país ou nacional, estatal ou não, mas endógeno, ou seja, do país de dentro para fora. Quero te recordar que nós temos ainda um segundo grande regime cambial, que é o regime que o Brasil começa a adotar a partir de 1998, depois das crises sucessivas do México, da Rússia e dos tigres asiáticos, que é o câmbio flutuante. Pelo câmbio flutuante, nós temos uma livre flutuação da moeda de acordo com a oferta e com a demanda da moeda estrangeira em relação à moeda local. Recorde-se você
que nessa situação o câmbio não sofre interferência por parte do ente governamental. Na verdade, o câmbio será uma relação direta entre o mecanismo de oferta e de demanda estabelecido pela economia de mercado. Recorde-se você que nós também podemos ter um terceiro tipo de regime cambial, que na verdade é o regime chamado de Dirty Floating, ou seja, flutuação suja, onde na verdade o governo oficialmente permite que a moeda flutue livremente, mas na verdade ela estabelece uma banda máxima e uma banda mínima, de maneira que todas as vezes que essas bandas são atingidas, a autoridade monetária do Banco Central entra no mercado vendendo moeda estrangeira ou comprando. Exemplo clássico, quando nós temos aí uma situação de supervalorização do real em relação ao dólar, há uma tendência, então, muito forte de que o Banco Central entre na economia, promovendo aí, de maneira geral, um processo de venda da moeda estrangeira, de maneira a aumentar a sua oferta no mercado. Por um outro lado, quando eu tenho uma situação em que a moeda brasileira se valoriza em relação ao dólar, há um movimento imediatamente inverso. Se é assim, nós podemos pensar ainda também num terceiro grande regime que nós chamamos, de bandas cambiais. Qual é a diferença do regime de bandas cambiais para o regime do Dirty Floating? É que, na verdade, no regime de banda cambial, o governo define, na verdade, o centro da meta da banda cambial que ele deseja e, obviamente, estabelece de maneira muito clara para o mercado a banda máxima e a banda mínima e deixa a moeda flutuar livremente até que ela alcance essas bandas. E, obviamente, a autoridade monetária vai se concentrar em tentar atingir a banda teto, a banda meta, que na verdade será a banda intermediária. A pergunta que nós podemos nos fazer é a seguinte: qual é, na verdade, a relação entre a taxa de câmbio e o balanço de pagamentos? Ora, se você sabe que o balanço de pagamentos inclui a balança de transações correntes, que na verdade não para, e que essa balança de transações correntes implica a balança comercial e a balança de serviços, você há de se recordar que qualquer movimento de valorização ou de desvalorização da moeda local em relação à moeda de referência no mercado externo, nós poderemos ter então a ampliação das importações ou a sua redução, e também o seu equivalente, a ampliação das exportações ou ainda a sua redução. E aí é óbvio, como na verdade todo movimento de exportação e de importação, superavitária ou deficitária, impacta na quantidade de oferta de mercadorias no mercado interno, também impacta diretamente no nível de renda por parte da população. Ok? Muito bem, se a gente então tem uma clareza a respeito dos regimes cambiais, nós vamos dar uma olhada lá no nosso quadro, vamos revisar ponto a ponto para você cada um desses tópicos, concluindo então essa parte de balança de pagamentos. E aí, na nossa próxima aula, a gente já vai começar a tentar entender o modelo ISLN-BP, também conhecido como Mundell-Fleming, ok? Vamos lá então, vamos para o nosso quadro. Então, você se recorda que nós temos uma situação que nós estávamos estudando a respeito do balanço de pagamentos e que, na verdade, este balanço de pagamentos se refere de maneira muito específica à taxa de câmbio que é determinada ou pelas forças de mercado, e aí nós estamos falando especificamente daquele regime entre a oferta e a demanda de divisas, ou a partir da interferência do governo no mercado cambial, fixando uma taxa. Dada, então, essas duas possibilidades, eles podem ser definidos pelos regimes de mercado cambial. O primeiro, e óbvio que nós já falamos aqui, é o mercado de câmbio flutuante, onde, na verdade, eu tenho uma oferta, a lei da oferta e da demanda, se eu tiver uma oferta de moeda, imaginemos o dólar, maior do que a moeda local, que na verdade é o real, se eu tiver uma oferta maior do que a demanda, há uma tendência muito forte de desvalorização da moeda estrangeira e, portanto, a valorização da moeda local. Mas nós podemos imaginar o inverso, onde na verdade eu tenho uma oferta que é menor do que a demanda, e aí ocorre o inverso, Na verdade, nós teremos aí, em relação à moeda local,
um processo de desvalorização e, por um outro lado, um processo de valorização da moeda externa, nesse caso, para nossa avaliação, o dólar. Lembrando a você que nós também podemos ter aquilo que nós chamamos de banda suja, ou dirt floating, onde, na verdade, o governo permite, né, que a lei da oferta e da demanda para o preço da moeda estrangeira flutue livremente, mas ele define, na verdade, uma banda mínima que não é dita ao mercado e uma banda máxima, sobre a qual, se ocorrer, na verdade, o atingimento de uma banda mínima com uma supervalorização da moeda brasileira, haverá então a tendência, né, de que você faça a venda da moeda estrangeira e, quando ocorre a cotação máxima, o inverso. No regime de câmbio fixo, na verdade, eu determino aquilo que nós chamamos de paridade cambial, ou seja, a equivalência fixa, né? Nós vimos isso lá em 1994, onde foi estipulado que R$1 seria igual a $1. A conversibilidade livre, portanto fiduciária, era garantida pelo governo. E, finalmente, eu tenho o regime misto, né? Onde se estabelece, na verdade, um alvo, né, para o câmbio e, na verdade, você deixa ele flutuar livremente entre duas bandas. Se é assim, vamos nos recordar, né? Quando nós estamos falando do regime de câmbio flutuante, nós estamos dizendo para você que a taxa de câmbio oscila livremente para garantir o equilíbrio do mercado, isso é, o equilíbrio entre a oferta e a demanda da moeda estrangeira. A oferta é determinada pelos exportadores e pelos demais residentes que recebem renda ou outros recursos de não residentes. Portanto, na verdade, nós estamos falando da renda recebida do exterior. Por um outro lado, a demanda é exercida pelos importadores e pelos residentes que transferem renda aos demais recursos para o resto do mundo. Portanto, vamos corrigir aqui, renda enviada ao exterior e aqui a renda recebida do exterior. Ora, o que nós sabemos, né? Que quanto maior for a taxa de câmbio, menor será a quantidade de moeda estrangeira procurada, visto que ela não significa bens e serviços importados estão caros em moeda doméstica. Ora, lembrando então a você, né, que num sistema, né, de taxa de câmbio, de regime cambial, né, onde, na verdade, eu tenho o regime de câmbio flutuante, eu tenho, portanto, na verdade, a taxa de câmbio, aqui o E significa taxa de câmbio de equilíbrio, e aqui eu tenho a quantidade da oferta de moeda estrangeira em equilíbrio, portanto, me dada pelo quê? Pelo intercepto entre, de um lado, a demanda e, do outro lado, a oferta da moeda estrangeira. Bom, se é assim, não há interferência da autoridade econômica. Mas eu posso imaginar um sistema de câmbio fixo, cujo nível é determinado pelo Banco Central. Obviamente, não se determina o nível da taxa por decreto ou por qualquer outro tipo de norma. O mecanismo de intervenção se dá a partir da compra e da venda da moeda estrangeira no mercado pelo Banco Central por um valor fixo. O exemplo clássico que nós demos para você, no início do Plano Real, R$1 é igual a $1. Ora, quando eu ponho R$1 é igual a $1, obviamente eu diminuo as exportações e amplio as importações, tendendo então a ter uma balança comercial que será deficitária. Se é assim, né, aquilo que também é conhecido com o nome de currency bird, né, consiste um sistema de câmbio fixo que envolve desdobramentos também para outras instâncias da política econômica, particularmente da política monetária, ou seja, da oferta de moeda dentro da economia. É, portanto, uma espécie da versão contemporânea do antigo padrão ouro, adaptada para um mundo em que o meio internacional de pagamento é uma moeda fiduciária. Quando nós estamos falando de fidúcia, nós estamos falando de quê? De confiança, o que na verdade significa que nós não temos o equivalente, por exemplo, guardado em ouro no Banco Central, para a quantidade de moeda que é emitida dentro da economia, ou seja, para o equivalente do estoque de moeda. Finalmente,
A maioria dos países adota aquilo que nós chamamos de regime misto. Nesse sistema, a taxa de câmbio pode variar dentro de um limite mínimo e outro máximo, determinados pelo Banco Central. Caso a taxa atinja qualquer um desses limites, o Banco Central intervém no mercado ou comprando a uma taxa fixa, no caso do câmbio atingir o limite mínimo, ou vendendo, no caso de atingir o limite máximo. Ok? Muito bem, balança de pagamentos explicada para você, né? Vai auxiliar bastante na resolução de provas aí de fiscos estaduais e também da Receita Federal. Banco Central, inclusive. Forte abraço para você e até a nossa próxima aula.